Olá, temos aqui hoje com a Olá, Raquel Cajão para a nossa entrevista acerca do movimento durante o trabalho de parto, liberdade de movimentos. Olá Raquel, obrigada por estares aqui hoje e olá Carla, obrigada também pelo convite. tinha que ser, a Raquel é daquelas figuras incontornáveis e foi colega na associação também e é muito Uhum. curioso porque a Raquel também fez parte deste trabalho que nós estamos aqui hoje a divulgar, do questionário, que hoje vamos divulgar aqui mais um bocadinho dos dados que recolhemos. Claro que, naturalmente, considerando o tema de hoje terá mesmo a ver com a questão da liberdade de movimentos. Nós constatamos no nosso questionário, da qual a Raquel também fez parte do grupo de trabalho, e por isso é muito giro ela estar aqui hoje, que quase metade das mulheres inquiridas que tiveram parto vaginal, portanto 47,2%, não tiveram liberdade de movimentos. E este vai ser o meu pontapé de saída, como eu costumo dizer, para nós começarmos esta conversa hoje. Uhum. Uhum. Então, Raquel, considerando aqui estes valores, tu trabalhas maioritariamente com o parto em casa, Sim, e nós também já vamos aí, porque acho que é uma coisa, é uma parte interessante para as pessoas conhecerem e desmistificar o que é o parto em casa e tudo mais, portanto acho que é importante também trazermos aqui este assunto, que também está muito relacionado com a liberdade de movimentos, mas já lá iremos. Em contexto hospitalar, no qual tu também naturalmente já trabalhaste, tu consegues identificar estes valores, 47% de mulheres sem liberdade de movimento num parto vaginal, tu consegues visualizar estes valores recordando o tempo em que trabalhaste em hospital? se fosse direcionar-me exclusivamente para a minha experiência, eu poria esse valor bastante mais alto. E aqui até é interessante, nós podemos fazer uma pequena diferenciação, porque aproveito já para introduzir algumas coisas, que é uma coisa. Nós falamos sempre de liberdade em movimentos e posicionamentos em conjunto, mas na realidade uma mulher pode vivenciar liberdade de movimento e não ter liberdade de posicionamento e vice-versa, ou nenhum dos dois, ou os dois, não é? E, e também este questionário que é magnífico no sentido de que é a própria mulher que dá a sua opinião e a sua experiência. Para mim, se calhar, eu estando aqui e tendo esta mobilidade e estou sentada, considero que tenho mobilidade e que me deram possibilidade de eu me mexer, e se calhar para outra mulher o facto de ter esta limitação de espaço já não vai ser considerado como uma liberdade de movimento. Então é importante incluir nisto que a gente fala, liberdade de movimento e posicionamento, também o contexto, a cultura, a escolha da própria mulher. Então, na minha perspectiva pessoal, enquanto profissional e enquanto pessoa, daquilo que eu observei durante o tempo que eu trabalhei em diversas instituições, eu diria que muito mais de 47% não têm liberdade de movimento e de posicionamento. Ok. Tu também lá está, esta questão que também, tendo este questionário a voz das mulheres diretamente, que é esse o nosso trabalho na PDMGP, é que não queremos ser a voz das mulheres, queremos é dar voz às mulheres, não é? E esse questionário Uhum. fez isso muito bem. De facto é isto, a percepção de liberdade de movimentos para uma pessoa pode não ser idêntica a outra. Eu consigo recordar e também com o meu trabalho como doula consigo identificar várias situações em que isso aconteceu, que estás a referir. Por exemplo, vamos colocar aqui o CTG para monitorizar o bebê, mas pode movimentar, não é, de forma tal, pode ter a sua total liberdade de movimentos, mas estando com o CTG não wireless, até que ponto é que isso realmente é liberdade de movimento, não é? Claro. Também é uma educação para as mulheres e também para os profissionais, talvez, desculpe interromper. Não, não há problema algum. Sim, ou seja, toda a intervenção que nós enquanto profissionais fazemos ou temos necessidade de fazer, seja a colocação de um CTG que não é wireless, seja a colocação por exemplo, de uma perfusão contínua, seja de medicação, seja de soro, seja o que for, isso são intervenções que inevitavelmente vão reduzir a mobilidade desta senhora, vão reduzir a possibilidade de se posicionar. E então há aqui um limiar entre aquilo que é mesmo necessário de nós enquanto profissionais de saúde de estar a realizar num acompanhamento de um trabalho de parto,
E aqui teríamos imensos pontos que debater, desde o rácio, neste caso, de parteiras para utentes, não é? O facto de, se calhar, eu estar numa sala de trabalho de partos e estar distribuída com 5 senhoras, se calhar eu não tenho possibilidade de andar de meia em meia hora com um Doppler a ver a frequência cardiofetal e fazer uma vigilância intermitente para a mulher assim não estar ligada a um CTG, não é? Mas também nós estamos aqui a colocar a perspectiva do profissional, que eu coloquei agora uma situação do contexto, mas poderia colocar uma situação do próprio profissional, considerar que naquele momento aquela mulher precisa daquilo independentemente de ela precisar ou não precisar, nomeadamente uma intervenção que não é necessária, ou uma intervenção que não é desejada pela mulher, e aí entramos noutro ponto. Eu não sei se estou a ser muito confusa, não está. mas eu ainda acrescentava outro ponto, que é a própria mulher, neste contexto, nesta forma de cuidados que nós temos atualmente, que vamos lhe chamar cuidados mais centrados na... Vamos por isto de outra maneira. Desculpa-me, eu estou um bocadinho acelerada e se calhar para quem nos está a ouvir eu vou explicar. Isto era suposto ser online, só que eu neste momento trabalho como parteira independente, portanto acompanho partes em casa, já não estou a trabalhar em instituições. E hoje de manhã uma senhora começou com sinais de trabalho de parto e eu comunico com a Carla, eu acho que às 9 eu não vou estar disponível, então resolvemos fazer esta gravação agora, então eu estou a conversar contigo e de alguma forma com vocês, não é, que viram ouvir, e também com a minha cabeça no outro lado, mas já estás alerta, voltando, não é? Exato, exatamente. Mas voltando atrás, nós temos neste momento um contexto em Portugal de cuidados que poderia ser considerado biomédico, ou seja, que aborda a mulher, a gravidez, maioritariamente, atenção, isto nem todos os profissionais trabalham desta maneira, como uma doença ou como uma possibilidade de complicação, então estamos sempre à procura de que é que pode correr mal, não é melhor fazer isto senão não sei o quê, da minha experiência, etc. E a mulher em si é pouco vista, aliás muitas vezes o facto de ela transmitir a sua opinião, a sua preferência até pode ser mal visto e julgado nesse sentido. Contudo, não é só os profissionais que têm responsabilidade em estudarem, em aumentarem os seus conhecimentos, a sua experiência, etc., mas também a própria mulher, porque o facto de a mulher se submeter a cuidados deste género, para mim demonstra-me que há um desconhecimento dos seus direitos sexuais, reprodutivos, dela enquanto o seu próprio corpo, para se sujeitar a uma conduta imposta por protocolos hospitalares, pelos profissionais de referência, em que ela acaba por perder a sua autonomia, acaba por descuidar a sua decisão informada, a sua decisão livre, e assim acabar por se submeter a técnicas que são invasivas, com excesso de medicação, que muitas vezes não é necessário, e reforça essa dependência e coloca a responsabilidade do seu próprio parto no profissional, não é? Então esta questão da liberdade de movimentos e posicionamentos também é da responsabilidade da própria mulher e do próprio casal. Exatamente. Eu sinto, sabes que eu acho muito engraçado o decorrer da conversa, porque até agora os profissionais de saúde e os ativistas que nós tivemos aqui, todos eles apontaram esta questão em relação ao corpo da própria mulher, porque a mulher em Portugal está pouco relaciona-se pouco com o seu próprio corpo e tem pouco conhecimento acerca do seu próprio corpo. Agora aqui, se é um problema social em que não é dada essa informação, se é um contexto pós-ditadura em que as mulheres tinham muito pudor em relação ao próprio corpo e às próprias decisões, não é? Há aqui muitas questões que estão em jogo. Tu sentes que quando estavas a trabalhar ainda em instituição, tu sentes que quando tu colocavas, que eu imagino que sim, a possibilidade das mulheres se movimentarem livremente, tu vias que a tua sugestão era acolhida com estranheza?
no Uhum. sentido em não saber todo o que é que significava aquilo que tu estavas a dizer. Houve várias vezes que eu propus a senhoras, propus isto é, se desejava movimentar-se ou sair da cama, por exemplo, e a primeira pergunta que eu recebia era: mas posso? Exato. Eh, e isto transmite, não é? Sim, pode. Quer experimentar, não quer? E eu não me recordo neste momento nenhuma mulher que me tenha dito que não. Claro. Todas elas, depois de perceberem sim, pode, optaram por se levantar, por se mobilizar, por aí fora. O sim Lembro-me pode. desculpa, Diz isso. lembro-me agora estava-me a recordar de uma situação em que pronto, houve a passagem de turno, eu acabei por ficar com uma senhora que já tinha uma dilatação completa, portanto, teoricamente iria, se é que já não estava, a entrar num período de expulsão do feto, e eu cheguei ao quarto e a senhora estava na típica postura de barriguinha para cima, deitada na cama, com a cabeceira ligeiramente elevada. A senhora tinha recebido a epidural e estava-me a dizer: olha, estou cheia de dores, estou a começar a sentir outra vez, será que posso ter uma nova dose? E eu disse com certeza, e acabei por chamar a anestesista, e depois de chamar a anestesista fui ter com ela outra vez e perguntei-lhe: mas não gostaria de mudar de posição ou de movimentar-se? Ai, posso? Vem a pergunta. E entretanto, pode. E a senhora espontaneamente acabou por assumir em cima da cama uma posição de cócoras. Quando a anestesista chegou, a senhora disse: agora não preciso, já não sinto da mesma maneira. E isto é uma das coisas que também está referenciado na evidência científica, não é? Como uma mudança de uma posição ou a liberdade de movimentos pode diminuir a percepção da dor e, por consequência, até ajudar na própria progressão de trabalho de parto. Esta senhora acabou por ter o seu bebê de cócoras sem necessidade de receber uma nova repicagem, se lhe posso chamar assim. Sente que está intimamente ligada a esta questão do posso, não é? Afinal posso, afinal tenho essa possibilidade, ou o profissional dizer eu dou-te permissão para, não é? Sentes que esta questão da falta de liberdade que as mulheres sentem à partida quando se entregam a uma instituição está intimamente ligada, claro, não é? Com esta questão da liberdade de movimentos. Tu sentes no fundo que esta falta de liberdade de movimentos é um espelho da falta de liberdade no geral que o modelo biomédico trouxe, se calhar, ao contexto hospitalar, na maior parte dos casos. Realmente já há hospitais que não seguem este modelo, não é? Uhum. Em grande parte, não é? Porque a mulher vem, e sobretudo uma mulher que é uma primeira experiência, se ela não está minimamente informada, ela vai entrar num ambiente que ela não conhece, com pessoas que ela não conhece à partida, não é? Portanto é considerado um ambiente frio, um ambiente hostil de alguma maneira, e só isso, por muito que a gente não queira, vai nos colocar à defesa, a gente não está propriamente em confiança, não é a mesma coisa que eu estar sentada no sofá de casa, não é? Mas isto eu não estou a querer dizer que o hospital não possa criar um ambiente de confiança para a mulher poder relaxar e deixar-se ir na experiência que tem a vivenciar. Mas só isto pode levar a que ela se sinta muito mais contida e não tenha esse à vontade para poder expressar o movimento e a posição que assim deseja. Depois também temos aquilo que tu estavas a referir, que é a permissão do profissional, não é? A capacidade, ou sem se falarmos na permissão, mesmo que a mulher tenha a capacidade de dizer não quero ou quero, a capacidade do próprio profissional, a sensibilidade de não estar a propor coisas que não é aquilo que aquela mulher está a escolher. E isso, não estou já a falar de intervenções, digamos assim, mas o facto de eu propor àquela senhora, se eu chegasse lá e dissesse, quer ficar numa posição lateral, mas de pé é que você faria bem, não é? Eu iria impedir aquela senhora de espontaneamente escolher a sua posição, que naquele caso ela acabou por escolher uma posição de cócoras. E isto já é uma sensibilidade, uma experiência, uma prática que tem que ser desenvolvida pelo próprio profissional. Sentes que isso também pode ter a ver com o facto deste tipo de medicina que se está a exercer no parto, que não é tanto respeitando a fisiologia da mulher, naturalmente vai ter um impacto direto nesta percepção pelo profissional de saúde, não é? Que se não vê frequentemente um parto fisiológico a acontecer, também não vai ter a experiência para lidar com esse parto fisiológico, talvez, não é? Uhum.
Ontem sim. o doutor Diogo Aires Campos referiu exatamente essa questão, já está interessante. São Uhum, uhum. encadeados. Sim, sim, é muito importante. Aliás, na minha própria crescimento enquanto profissional de saúde e enquanto parteira, houve um momento em que, para mim, não quer dizer que todos os profissionais tenham que ter este percurso, eu tive necessidade de sair fora de Portugal para encontrar outras formas de vigiar um trabalho de parto, de encontrar-me com profissionais peritos que fazem diariamente isto, para poder conversar, para poder trabalhar com eles, porque inevitavelmente se eu estou, agora vou dar um exemplo, eu lembro-me acompanhei uma menina, se assim posso chamar, a nível hospitalar, ela tinha 17 anos e ela disse-me logo desde o início: eu não quero analgesia. E eu disse: ok, tudo bem, eu respeito, vamos ver, vamos seguir. E ela acabou por assim acontecer o parto dela e na fase final, no expulsivo, ela foi assumir uma posição em que estava completamente deitada na cama e a segurar as suas pernas contra o peito. Obviamente, se eu acho que só as posições verticais é que funcionam, eu iria intrometer-me e fazer uma intervenção a esta senhora que não seria o indicado. Ela espontaneamente escolheu esta posição. Mas o que eu quero contar com esta história é, a forma como nós acompanhamos geralmente é sempre a pares, portanto eu estava a vigiar e a receber, e geralmente tenho uma colega quando a bebê está para nascer que irá receber o bebê a nível hospitalar. E nesse momento, quando o bebê começou a coroar e começou a nascer, a minha colega automaticamente começou-me a dizer: corta, faz a episiotomia. E na minha experiência, daquilo tudo que eu já tinha adquirido, não havia necessidade para mim de fazer isto. Mas para a minha colega, por toda a sua experiência que ela tinha até então, que tinha bastante mais anos do que eu, para ela haveria uma necessidade de cortar. Entendes? E isto não quer dizer que a colega estivesse a proceder mal, muito pelo contrário, ela estava a proceder dentro da sua experiência, Claro. mas o facto de nunca ter visto algo acontecer diferente pode vir a influenciar na sua escolha, seja para ela, seja para mim. Neste caso em concreto eu não cortei e a senhora não lacerou. Poderia ter acontecido lacerar, mas não lacerou. E isto tem a ver com experiência, com ver, com sentir, com perceber: ok, isto pode acontecer e isto está tudo bem. São as tuas ferramentas, no fundo, que tu vais adquirindo à medida que vais experienciando coisas diferentes, não é? E uma pessoa que está num contexto mais biomédico e intervencionista acaba por sentir que está a ajudar fazendo essa tal episiotomia, mas no fundo, lá está, são os tais procedimentos, a cascata de intervenções que às vezes começa a surgir, ou um procedimento de bengala que algum profissional acaba por adquirir. A Raquel desapareceu, mas já há de aparecer, entretanto, que são estes procedimentos de bengala que estão muito enraizados porque são as ferramentas que estas pessoas têm. Tu, na tua prática, quando saíste de Portugal, foi chocante para ti em algum aspecto? Ou foi um alívio ter-te encontrado outra realidade? Para mim foi um alívio. Eu costumo brincar às vezes em que eu fui inicialmente para o Hospital Sofia Feldman em BH, no Brasil, e quando lá cheguei foi: afinal a utopia pode ser real. Exatamente, Então não foi um é uma bocadinho, utopia. exato, para mim foi fundamental poder ter tido essa experiência, não é? É o teu primeiro contacto, estiveste em vários países, não é? Queres contar um bocadinho da tua história, do teu percurso e o que é que tu visualizaste em cada zona de trabalho diferente, o impacto da mobilidade e da liberdade de movimentos que tu sentiste, não é? E que tu trazes, não é? Que já trabalhou contigo, como tive a sorte de já ter trabalhado contigo, tu vês que é crucial a liberdade de movimentos, mas também vês muita experiência muita confiança, não é? É muita confiança. Então, essa confiança tem que vir, obviamente, de experiências que tu viveste, e eu ia te perguntar isso, Uhum, de todas as zonas que tu passaste, das várias experiências que tu foste assimilando uhum, e vendo as uhum, diferenças. uhum. Então, assim, em Portugal eu ainda estava a estagiar como especialista, tive a sorte de aprender com alguns colegas que me estavam a ensinar, que me estavam a orientar durante o campo de estágio, já com eles uma abordagem mais aberta
aberta, seja a nível de posicionamento, seja a nível de liberdade de movimentos, e isso para mim foi fundamental para o meu estudo e para aquilo que eu queria desenvolver. Depois, a ida para o Brasil foi assim um ninho de ouro, não é? Onde o contacto com a forma como cada profissional atuava, seja a nível de tempos, de espera, de protocolos diferentes. Protocolos, eu estou-me a referir não só a protocolos de movimento e posicionamento, mas também protocolos de, por exemplo, quando administrar uma ocitocina, as quantidades que se administram, tudo isto vai fazer diferença na conduta. E depois também ir desmistificando ou abrindo talvez este campo de que sim, a cultura pode influenciar, e agora voltando aqui a funilar para o tema do movimento e do posicionamento, a forma como uma mulher se movimenta e se posiciona, mas é muito raro a mulher não se movimentar e não se posicionar se ela estiver à vontade e tiver esse ambiente seguro. Muito, muito raro. Obviamente que uma mulher brasileira é diferente de uma mulher africana, que é diferente de uma mulher asiática, que é diferente de uma mulher ocidental, mas cabe-nos a nós profissionais poder estar primeiro seguros, e isso exige que nós estudemos, que nós pratiquemos entre nós, por exemplo, de como, ok, eu nunca assisti a um parto em que a senhora estivesse de cócoras. Tudo bem, então vamos ver que possibilidades é que é. Vem constantemente com os profissionais, mas acontece esta complicação. Ok, vamos treinar. Se acontecesse isto, como é que a gente procedia? Como é que a gente interagia entre nós? Mesmo agora, quando eu estou a trabalhar em equipa só a assistir partes em casa, eu periodicamente tenho encontros com as minhas colegas onde nós estamos a fazer treinos acerca de como resolver complicações. Então isto é não só importante num hospital, como em casas de partos, como a nível hospitalar. No Brasil também tive o privilégio, mais isso, de poder acompanhar colegas em casa, no acompanhamento de parto em casa e também em casas de parto. Portanto, ver o contexto em diferentes locais e perceber que não é o local em si que dita a visão ou a permissão do movimento e do posicionamento, mas sim aquilo que os profissionais e o local promove para a mulher, de ela também se poder permitir a vivenciar o que tem a vivenciar. Não sei se eu me faço entender com isto. Sim, totalmente. Totalmente, sabes que estás a falar nisso, eu estou-me a lembrar de ontem da conversa com o Dr. Diogo Aires de Campos e faz tanto sentido que, por exemplo, o doutor referiu que, e é curioso, estás a falar no Brasil, porque ele também referiu dados do Brasil, nomeadamente algumas clínicas privadas em que a taxa de cesariana é 99,8%, ou seja, não sei se me estás a conseguir ouvir, que ainda passando aqui o aviso, no Sim, Brasil sim, sim, sim. há hospitais ou unidades de saúde em que a prática é intervencionista a quase 100%. O doutor até estava a brincar a dizer, não sei o que é que se passou com aquele 0,2. Foi um lapso. Foi Foi lá, muito não deve rápido. ter conseguido tempo, não é? E depois tens as outras, não é? Tens as casas de parto. É óbvio que é muito claro nestes exemplos como tu estás a dar, que a prática do profissional, a visão do profissional vai, claro que sim, impactar totalmente o caminho do trabalho de parto. Assim como talvez, e não sei se concordas comigo. Oi? Consegues me ouvir? É que isto às vezes Sim, é. sim, sim. Estamos aqui com uma diferença de tempos. É. Às vezes o que acontece também é uma mulher mega preparada para ter um parto totalmente fisiológico, esbarrar numa equipa mais intervencionista e isso acabar se calhar por não acontecer. Ou se calhar o contrário, uma mulher que já está com um mindset muito intervencionista e vamos fazer isto e aquilo, e depois calha com uma Raquel Casão que lhe propõe para mudar a posição em cima da marquesa e acaba por ter um parto de cócoras, como tu tinhas referido. Portanto, claro que o parto os profissionais vão determinar aqui a questão da casa de parto. Tu estavas a referir, antes de eu te interromper, esta questão da casa de partos.
Claro que eu tinha que trazer este assunto da casa de partos também para aqui. Tu sentes que em Portugal, havendo uma casa de partos, este número que nós referimos, em que 47% das mulheres portuguesas que tiveram parto por via vaginal não tiveram liberdade de movimentos, tu sentes que este número poderia alterar consideravelmente com uma casa de parto? Já não estou a falar no parto em casa, já lá iremos também. Eu até, eu não me arrisco, eu afirmo que este número podia alterar no próprio hospital. Não é preciso recorrer a uma casa de partos, embora a casa de partos eu diria que é extremamente necessária em Portugal, mas não é preciso existir uma casa de partos para a liberdade de movimentos e posicionamentos ser respeitada num hospital. Mesmo com as condicionantes de um CTG, de uma perfusão contínua, mesmo aí nós podemos continuar a proporcionar a liberdade de movimentos e posicionamentos. Então, aquilo que eu diria é que há não só necessidade de formação dos profissionais para se sentirem mais confiantes, mas também a abertura dos profissionais e das próprias equipas para que aqueles profissionais que estão preparados e se sentem confiantes para isto tenham espaço para poder atuar, porque muitas das vezes dentro das próprias equipas existe um boicote ao profissional que quer respeitar, neste caso, a sua liberdade de movimentos e posicionamentos. Tu eras aquela enfermeira parteira que as colegas diziam, olha, aquela que está ali no bloco X é boa para ti. Quando estavam a falar de mulheres que tinham outros desejos no nível do seu próprio parto. Aconteceu, provavelmente. Mas isso até pode ser uma atitude inteligente, porque Sim. sim, mas até pode ser uma atitude inteligente por parte das equipas, porque nem todos os profissionais têm que gostar de uma determinada coisa e podem Claro. sentir afinidade com coisas diferentes. Então, dentro da própria equipa, a própria equipa em si perceber que tem uma grande variabilidade de gostos, permite que quando a senhora é recebida, perceber-se qual é o seu plano de partos, qual é o seu desejo, etc., e poder ficar distribuída com o colega que mais à vontade se sente para isso, não é? E isto, para mim, é inteligência por parte de uma equipa, não só a colocar a mulher no centro dos cuidados, mas também a respeitar-se a cada indivíduo profissional. Faz muito sentido. Isso faz imenso sentido, porque lá está, é gerir os recursos que existem, não é? E direcioná-los. Voltando aqui um bocadinho atrás sobre a questão das diferenças entre as várias culturas das mulheres, que eu tenho mesmo que ir buscar aqui esta questão. Tu referiste que sentiste uma grande diferença das mulheres brasileiras também para as mulheres portuguesas. Sentes que a relação com o corpo das mulheres brasileiras é diferente das mulheres portuguesas e por isso, se calhar, já existe outra percepção? O que é que tu sentes que pode estar por trás aqui desta diferença tão significativa que tu viveste em relação aos próprios corpos, à própria liberdade de movimento, às próprias opções? É difícil. Não estava à procura das palavras. Eu acho, e espero que as brasileiras que nos escutem não levem a mal o que eu vou dizer, mas há um mito de se pensar que a brasileira facilmente se expõe. Eu não observei isso. Observei, e se calhar eu tive sorte, privilégio de acompanhar um grande número de mulheres no Brasil, nem todas eram brasileiras, que sabiam aquilo que queriam, então isso faz toda a diferença na forma como elas se permitem vivenciar o trabalho de parto em si e no seu corpo, que tinham uma consciência maior do seu corpo, mas isso não quer dizer que não tivessem também inibições de como colocar uma perna, agora não quero despir isto e está ali outra pessoa, então isto, e por isso é que eu falo constantemente da sensibilidade do profissional, de sem haver necessidade de palavras, e sobretudo com mulheres que nós não acompanhamos durante a gravidez, que é comum quando estamos a trabalhar numa sala de partos, recebermos senhoras que nunca vimos antes, conseguirmos perceber o que é que aquela mulher precisa naquele momento. E se calhar, se ela está inibida porque há uma porta aberta, eu tenho que ter sensibilidade suficiente para fechar aquela porta, não é? Ou para falar com uma equipa e dizer, olha, por favor, só entrem se eu chamar, para se houver alguma necessidade de ajuda, porque esta senhora precisa do seu ambiente.
Acho que diria por aí, porque já tive experiências já assisti mulheres portuguesas a dançarem no seu parto. Lembro-me de uma senhora no hospital que estava com os seus headphones e estava apoiada na cama e a dançar com... E ela é portuguesa, Muito bom. não tem família que nós podíamos dizer, dançar assim com os pés, se calhar tem origem africana, tem origem... Não, de todo. E já tive também senhoras africanas que por diferentes razões, onde elas queriam estar era sentadas na sua cama. Claro. E tudo bem, e há que respeitar isto. Às vezes nós temos um conceito de esta cultura vai nos dar mais isto, isto e aquilo, e isso é bom a gente ter esse conhecimento, mas depois há o indivíduo e é importante abrir para o indivíduo, não é? Totalmente, totalmente. Talvez tenhamos aqui aquela herança que sinto muito, não é? É também a nível dos cuidados de tudo para com as mulheres, existe muito aquela questão da hierarquia, da submissão, não é sempre, não é? Nós não podemos generalizar, mas a maioria dos atendimentos acabam por ser um bocadinho hierárquicos, não é? E as mulheres acabam por ocupar um lugar pequenino nesta hierarquia, e depois também se calhar por essa pequenez acabam por se sentir mais inibidas em relação ao próprio corpo, não é? E talvez faça algum sentido nesse pequeno aspecto cultural, mas claro que depois cada pessoa é uma pessoa e tem a sua bagagem. Para além do Uhum, Brasil, tiveste outras experiências que queiras partilhar aqui connosco, uhum, onde uhum, consigas identificar estas questões da mobilidade, da liberdade, de movimentos que impactarem no trabalho de parto. Eu sei que vou uhum, ir muito para ti, mas é que eu acho que às vezes é importante esta comparação. uhum. Então, dei um pulinho à Bélgica também, e aí eu tive mesmo numa casa de partos, portanto a forma como os colegas estavam perante cada senhora já estava muito mais próxima deste respeito pelo próprio posicionamento e movimento da mulher. Também tive algum tempo em Itália, mas mais uma vez também numa casa de partos. Então, digamos, eu não te posso dar um contexto generalizado do país. Eu fui Claro, é procurar engraçado. sítios específicos onde eu iria contactar com profissionais que eu queria aprender, com locais e a sua forma de atuação. Claro, mas também foi por isso que nós saltámos com o teu nome aqui para esta questão da liberdade de movimento. Eu sei que é um pouquinho enviesado, não é? A experiência da Raquel, mas no sentido em que quando a liberdade de movimentos da mulher é respeitada, tu sentes em relação aos números de ontem, que o tema de ontem foi a cesariana, em que nós partilhámos os números de cesariana entre, aqui em Portugal, entre 2015 e 2019, e nestes valores que nós apresentámos ontem, nós percebemos que realmente o número de cesarianas é realmente bastante elevado. E depois, dentro desta questão das cesarianas, nós tentámos perceber, e esses dados depois serão tornados públicos, tentámos perceber se haveria correlação ou não entre a questão da falta de mobilidade, se a indução também teve um impacto nisto ou não, porque há aqui várias coisas que se tocam entre si. Então, quando nós saltámos com esta questão da liberdade de movimentos, e na tua experiência pessoal, não tratando aqui de nenhum estudo, nem na tua experiência pessoal, naturalmente tu viste cesarianas intraparto, não é? Mas tu sentes que a mobilidade, a liberdade de movimentos pode ter um impacto no desfecho, no sentido em que quando não é respeitada, acabar com uma cesariana intraparto, ou sentes que é irrelevante? Não, não é de todo irrelevante. Aliás, isso é algo que nós, embora não haja, ou quer dizer, eu ainda não encontrei um estudo que fale exatamente da forma, da perspectiva que tu estás a falar, nós podemos olhar para os estudos já existentes e perceber isso. Uma das coisas que se aponta como um benefício pela liberdade de movimentos e posicionamentos é a diminuição da taxa de cesarianas. Então, isto é claramente uma ligação entre as duas e podia falar de cesarianas, de fórceps, de ventosas, portanto partos que têm este tipo de ajuda. Por exemplo, no Brasil, uma vez estava a falar com uma senhora, eu não acompanhei esta senhora, mas ela estava-me a contar a experiência do primeiro parto dela. E isto é muito comum no Brasil, mas eu acredito que Portugal também não será exceção em alguns casos, em que ela me estava a dizer, olha, eu iniciei trabalho de parto e a indicação que eu tinha, porque começou com
aquilo que eles chamam de pródromos, contrações curtinhas, regulares, de 5 em 5 minutos, portanto era esta a indicação que ela tinha e foi de imediato para o hospital. Ela chega ao hospital e basicamente dizem, realmente está aqui com contrações, vamos interná-la, mas não há dilatação. E nós sabemos, para quem está informado, que isto no Brasil chama-se pródromos, a nós chama-se fase latente, portanto é uma fase em que a senhora não precisa de ser internada, ela precisa de ir para casa, relaxar, comer, movimentar-se, se for o caso, dormir, se for o caso, e neste caso esta senhora ela foi internada, ou seja, passado 2, 3 horas voltam a tocar e obviamente a senhora não tem nenhuma dilatação e a equipa que está presente a ela diz, isto não está a evoluir, não vai evoluir, portanto tem que ir para a cesariana. Isto é para mim um cenário de horror, que vai contra tudo o que é conhecimento acerca da fisiologia de um parto, não é? E enfim, pronto, não me vou alongar por aí. Mas também podemos abordar e ir para algo mais, por exemplo, uma situação que eu assisti numa das instituições em que trabalhei. A senhora estava distribuída a outra colega, já estava há não sei quanto tempo em trabalho de parto, e a minha colega diz-me, Raquel, aquela senhora não está a evoluir, o bebê não está a descer, já tem dilatação completa, a equipa médica quer levá-la para a aplicação de um fórceps, uma ventosa, o que é que eles fossem decidir, e eu gostava de a posicionar, de a levantar, vens-me ajudar? E eu, boa, bora. Então nós chegamos à senhora, veio novamente a pergunta, posso? Exato. Então a gente ajuda a senhora a levantar-se, ela põe-se de pé, ela sente-se, refere mais conforto, refere completo à vontade, a própria frequência do batimento cardíaco do bebê melhorou, que era uma coisa que a equipa estava a apontar como isto precisa de ser resolvido agora, então foi só a mudança de uma posição que ajudou aquilo que o bebê se sentisse melhor, porque inevitavelmente, e aqui explicando para quem não é profissional de saúde, se nós temos uma pelvis, ou seja, os ossinhos da nossa anca, e eu estou a fazer assim, não é isto, quem quiser vai ver a internet porque há muita informação sobre isso, e há um bebê que está aqui posicionado neste meio e quer avançar para poder nascer. Se eu estou numa só posição e aquele bebê, por exemplo, agora eu vou pôr a pelvis deitada, não é? Aqui o rabinho da senhora e aqui a zona das sífinas públicas. E este bebê está constantemente aqui a bater, inevitavelmente, não só o peso do útero, do bebê vai cair sobre a veia cava, por consequência não há, vamos pôr isto assim, circulação suficiente, não há oxigenação suficiente, o próprio bebê vai sentir essa falta e pode ter alterações no seu batimento cardíaco, mas também a nível da dilatação, por exemplo, um bebê que não consegue avançar, por muito que as contrações sejam eficientes, ele não pode apoiar a mãe a ajudar que aquele colo possa dilatar, ou não consegue ter diâmetro suficiente, porque é através do movimento e do posicionamento que esta pelvis pode alterar-se ligeiramente e por consequência o bebê poder mexer-se, adaptar-se, porque às vezes milímetros fazem a diferença para o bebê conseguir progredir. E eu estou aqui a abordar a coisa de uma forma muito genérica, não é? Voltando à história que eu estava a contar, infelizmente, entretanto, aconteceu a equipa chegar e fazer hora de almoço, não é? E portanto aquela senhora não teve a possibilidade de se aguardar mais 1 hora ou um pouco mais para aquele bebê poder descer e acabou por se fazer uma intervenção que nós não sabemos, não é? Porque não houve essa possibilidade, se seria mesmo necessário ou não, não é? Porque não houve tempo suficiente para perceber o efeito daquela mobilização da senhora. Isso é recorrente, não é? Nós encontramos isso muito. E se calhar esse foi um dos motivos pelo qual tu sentiste a necessidade de sair de Portugal e depois quando voltaste não sentiste assim tanta vontade de continuar em meio hospitalar. Agora caminhando um bocadinho para a tua realidade do parto em casa, que eu não poderia deixar de falar sobre isso, naturalmente que a mobilidade é uma parte importante do trabalho de parto quando as mulheres têm o privilégio de ter o parto contigo,
aqui a questão que eu teria a colocar seria também, as pessoas referem muito isto, não é? Então parte em casa, então e epidural, então e formas não farmacológicas de alívio da dor, quando o próprio movimento faz isto, não é? Como tu referiste na senhora que colocou de cócoras na cama. Queres falar um bocadinho e trazer um bocadinho a experiência do parto em casa para esta conversa? Que eu acho que era importante as pessoas percepcionarem. Claro que é importante ter uma proximidade do hospital e há condições que a Raquel eventualmente irá explicar de segurança básicas para que a mulher possa ter, seja viável para ter um parto em casa, mas a pessoa que vai fazer um parto em casa já está predisposta, já refletiu sobre as suas opções de não farmacológicas de gestão da dor, e também está no outro lugar a nível do psicológico. Então acho que era importante fazer esta realidade para esta conversa. Parte em casa e movimento, liberdade de movimentos casam muito bem. Não sei por onde começar. Se calhar, pegando por isso que estás a falar da dor, não é? Está também, isso é uma dos pontos que os estudos, não é? E também falando da minha experiência pessoal, daquilo que eu observo, que o facto de uma mulher poder movimentar-se e posicionar-se ao longo do seu trabalho de parto leva a que tenha uma experiência diferente da dor. Muitas vezes referem alívio da dor e, para além deste alívio, explicando um pouquinho mais, o facto daquilo que eu ainda agora estava a explicar, de um bebê a posicionar, a estimular aquele cérebro, a ajudá-lo a dilatar, também vai ajudar a que as contrações sejam mais eficazes, a que haja mais libertação de endorfinas estas que vão ser este analgésico natural para a percepção dolorosa em si. Ainda assim, estes benefícios também podem ocorrer com uma mulher que escolha conscientemente receber analgesia só para não condicionar de que o correto é não ter analgesia, claro. Ou o correto enfim, eu adoraria que as mulheres pudessem ter as condições necessárias em qualquer local para realmente escolherem o local onde se sentem confortáveis e não estarem a recorrer a locais que vão para lá porque não têm as condições que querem no outro local. Mas pronto, isto é um parênteses, desculpa Carla, estou um bocadinho verborreica hoje. Se calhar depois vamos ter que ir aí também outra vez, se tivermos tempo. Ok. Quanto ao parto em casa, para mim é um deleite mesmo poder observar em cada parto que acompanho as mulheres a encontrarem-se a cada momento na vivência que aquele parto está a fazer vivenciar. E isso o movimento e a posição em si nem se coloca porque não há um estudo, agora eu vou pôr na lateral para acontecer isto, agora eu vou-me pôr assim para acontecer aquilo outro. Isso desde muito cedo, porque nós fazemos também o acompanhamento pré-parto, portanto fazemos uma vigilância materno-fetal, desde muito cedo que algumas senhoras trazem essa situação, porque grande parte dos cursos que nós temos hoje em dia passa por aprender a respirar e aprender a posicionar-se, aprender a movimentar-se, e isso acaba por nós colocarmos em estrutura algo que é tão amplo. Era quase como se nós fôssemos falar de dança e de repente a dança só tem estes movimentos assim assado, quando pode ser uma coisa fluida. Então, ao estar em casa, neste caso em casa, a acompanhar as senhoras na sua vivência de parto, é muito, muito raro eu ou qualquer colega minha estarmos a sugerir assume esta posição ou assume este movimento, a não ser que nós tenhamos observado algo que pode vir a beneficiar tanto a mamã como o bebê, e só aí é que a gente intervém, porque isto acaba por ser uma intervenção, eu estar a sugerir uma posição ou um movimento. Então é um deleite para mim ver que a grande maioria das senhoras podem fazer essa dança, digamos assim, do seu trabalho de parto e poder expressar aquilo que sentem a cada momento. Portanto, não só existe o cenário que a gente vê mais aí pela internet das senhoras a vocalizarem, algumas a queixarem-se. Eu tive uma amiga que durante as contrações estava assim, eu quero uma cesariana!
E depois a equipa perguntava-lhe depois da contração, mas queres uma cesariana? Não, estás doida, pronto. E isto era a forma que ela encontrava para vivenciar o seu processo. E também já tive senhoras em que encostaram-se a um canto para a infelicidade do marido que queria fotografar e filmar o parto. Exatamente. Exatamente. E não viste nada vindo delas, o máximo que elas faziam era respirar e mover-se assim muito devagarinho, e o parto foi tudo isto. Então, eu estou aqui a contar extremos, não é? Mas para dar uma ideia de que cada parte é único, cada mulher em cada parte é única e as vivências vão ser diversas. Assim como os movimentos, não é? Que elas vão adotar, e lá está, é aquela coisa de quando nós sentimos uma dor, vamos defender essa dor, não é? E vamos ajustar a nossa posição à dor que estamos a sentir. Eu acho que isso no parto é contínuo, não é? Nós vamos adaptando às contrações e esta mobilidade é preciosa, não só pela questão que estavas a referir do bebê e da descida, que é óbvio, não é? Mas também esta parte da dor, porque fala-se tanto em dor e parto em casa, não é? São duas coisas que andam muito de mão dada, quando efetivamente, e também em procedimentos, intervenções, mas isso já seria outra live para falar, mas realmente a percepção de dor muda quando a mulher tem esta liberdade de movimentos. Estavas a falar, e acho que também é importante para termos esta conversa, esta questão de não haver um certo e errado relativamente à analgesia, e que também é possível ter algum tipo de mobilidade, não é total, não é? Quando existe uma epidural. Se queres falar também um bocadinho disto, as pessoas às vezes têm a percepção que a epidural vai tirar completamente as dores, às vezes não pega, portanto, queres falar um bocadinho sobre isso? Eu ia abordar isso precisamente. Primeiro, dar aqui só uma ideia ou uma pergunta para as pessoas poderem também refletir em si. Porque é que a dor tem que ser um inimigo? Muitas vezes fala-se da dor como o inimigo, aquilo que a gente não quer sentir, certo? E eu entendo, eu também se puder evitar uma dor eu evito, não é? Mas neste caso em concreto há outras formas, outras perspectivas de como abordar a dor em trabalho de parto. E isso eu posso elogiar imenso o trabalho da doula, como é o teu caso, nesse trabalho, nessa desconstrução. Obviamente nós também o fazemos, mas o vosso trabalho é exemplar e o acompanhamento da doula ao longo da gravidez, do parto e do pós-parto é essencial e é, eu diria outra vez, fulcral no trabalho deste tema. Agora, falando da epidural, eu lembro-me, houve uma situação que me marcou profundamente, de uma senhora que, aliás, eu já tive extremos, de uma senhora em que veio e que não queria sentir nada, eu não quero sentir nada, eu quero epidural, não sei o quê. E nós, ok, pronto, se é assim que deseja, a gente administra. Só que esta ideia preconizada de que não se vai sentir nada está errada em si, porque aquilo que, se é que eu posso falar assim, eu não sou anestesista, atenção, aquilo que se pretende é poder aliviar a dor da contração em si, mas permitir que haja ainda sensibilidade para que a mulher possa percepcionar como se possa conseguir movimentar-se, andar, por exemplo, porque isto ajuda um trabalho de parto. Então, muitas vezes a gente chega, por exemplo, a um expulsivo e as senhoras estão a dizer, mas eu estou a sentir, é suposto sentir. E inevitavelmente uma analgesia bem dada, ela vai eliminar essa dor da contração, mas se um bebê está a passar e, portanto, entre aspas, a abrir e encontrar o seu espaço para ele passar, a percepção da pressão da cabeça, da pelvis a adaptar-se à passagem desse bebê, ela vai estar lá. E é ela que permite também a mulher poder fazer os esforços expulsivos no momento certo, no timing certo e pelo contrário, não estar numa situação em que
eu não sei quando é que devo fazer, eu não sinto nada. E daí vem coisas como sentir que não foi participativa no seu parto, que não É contribuiu, verdade. que não sabia nada, que teve que ser a enfermeira ou a médica dizer quando respirar e quando fazer força, e depois com isto poder vir experiências consideradas traumatizantes, que vão influenciar vontades de gravidezes futuras, a ligação ao bebê e ao companheiro, enfim, imensas coisas aqui que estão relacionadas com a experiência de parto e que estão muitas vezes interligadas com este tema que a gente está a falar, seja da epidural, seja neste caso liberdade de movimentos e posicionamentos, não é? Verdade, mas está relacionado, acaba por estar relacionado porque muita gente assume. Um, Às vezes é aquela questão que estava a falar há bocadinho, das pessoas não terem de alguma forma a informação, seja por uma questão de não terem procurado, seja pelos profissionais não terem facultado. Há muita gente que tem a percepção de que tendo uma epidural ficam sossegadinhas e depois o bebê nasce, não é? Então, a questão aqui da liberdade de movimentos, creio eu, e estou neste momento a falar de mim própria, está intimamente ligada ou pode estar ligada a uma forma de violência. Eu sei que a palavra de violência não é muito bem aceita pela comunidade dos profissionais de saúde, eu compreendo porque é uma palavra muito forte e não significa que as pessoas sejam violentas, como é que nós temos de dizer, mas pode acabar por ser uma forma de violência contra a liberdade daquela mulher que vai dizer, afinal pode, quando uma enfermeira vai perguntar se ela pode. Então, no Uhum. fundo, tudo isto que nós falámos, a liberdade de movimentos e estas escolhas, a questão da epidural ser uma escolha e limitar a liberdade de movimentos, um, acaba por ser uma escolha às vezes não informada, porque não se sabe os prós e os contras, são aquelas coisas que não são totalmente transparentes para as mulheres, não é? Para acabar, tu sentes que estas questões todas que nós estamos aqui a falar e estivemos a falar podem ser consideradas uma forma de violência contra as mulheres e como é que nós podemos, a comunidade e profissionais de saúde e mulheres no geral, lutar um bocadinho mais ou fomentar a necessidade da liberdade de movimentos na nossa experiência de parto. Acho Uhum. que está confuso. Não, acho que não. Eu gosto muito de usar as palavras no que elas são e para mim é uma violência. Qualquer desrespeito para com a fisiologia do parto, para com a vontade e o desejo da mulher, uma falta de informação, para mim é uma forma de violência. Para mim enquanto pessoa e para mim enquanto profissional. Eu vou-me repetir um bocadinho naquilo que já disse antes. O respeito, seja pela liberdade de movimento ou de posicionamento ou de qualquer outro item que este questionário que a associação publicou agora fala e que vem das mulheres também, passa não só pelos profissionais de saúde refletirem na sua prática e se prepararem corretamente para alterar a sua prática, porque não é só eu fazer um curso, por exemplo, de rebozo, se eu continuo a atuar de uma forma intervencionista, eu vou transformar o rebozo numa intervenção e, por consequência, posso estar reduzindo a coisa contra a vontade da mulher, por exemplo, não é? Passa não só por isto, de formação dos profissionais, de formação das equipas, de mudança de paradigmas, de mudança de forma de estar para com a família, mas também, permite-me dizer isto, e também a comunicação e ligação entre os diversos profissionais, não é? Porque este constante boicote é apenas espelho de mais violência, não é? De Realmente. violência enfim, mas também, e aqui eu acho que eu sublinharia este ponto, de as mulheres, das famílias e dos homens, porque os homens também têm responsabilidade nisto, Tem. de poderem informar-se de quais são os seus direitos sexuais, os seus direitos reprodutivos, de como é que o seu corpo funciona, e já há imensa informação, nomeadamente o site da associação tem imensa informação, através da associação dá para encontrar outra informação fidedigna para se poder ler. E eu acho que isso é essencial, porque só a mulher e o homem que estão informados, que estão conscientes, que sabem
e assumem o parto como seu, é que vão poder de alguma forma, não é reivindicar, é assumir o seu parto. E isso pode passar por ter que comunicar de uma forma assertiva com o profissional que naquele momento o está a acompanhar, não é? Exatamente. Olha, é que eu tinha tanto mais para te questionar acerca deste tema, mas tu também tens que fazer, tens que ir a correr agora para uma sessão. Não tenho que ir a correr, está tudo bem, está tudo calmo. É, por isso mesmo, ainda mais tenho que te agradecer, porque a Raquel, como nós referimos, iria fazer o live à noite, mas como tem uma senhora que está prestes a entrar em trabalho de parto, está aqui já com a adrenalina a funcionar e consciente da necessidade de poder estar presente mais logo e não ser possível fazer a live, então fizemos agora, mas entretanto tem todo o resto da sua vida profissional para executar, portanto por isso, Raquel, muito obrigada por teres arranjado forma por estar aqui hoje nestes 16 dias de ativismo, este será o 10º dia que nós vamos assinalar. É uma honra e um prazer, obrigada a vocês pelo convite E e pelo obrigada, vosso magnífico trabalho também. que tu também fazes parte, não é? E obrigada por todo o caminho que tu fizeste aqui connosco e que fazes também estando presente e atenta. Portanto, muito obrigada, Raquel, espero te ver-te em breve, neste ou noutro contexto, e um grande beijinho. Obrigada a todos que estiveram também aqui a Beijinhos. ver-nos. Um grande beijinho. Beijinhos.